Obrigado. Olá, galera. Boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Bem. Hoje estou bom, professor. Sabadão, hoje é bom. Que bom. Hoje tá Que vai bom dar que bom. você está animado, que bom que estão todos aqui. Tem balada. Então, vamos então para o nosso módulo propriamente. Eu quero dizer que, primeiro, vocês são muito resilientes, não só por estarem inscritos no nosso curso, mas também por estarem aqui em uma aula, num sábado à noite. Então, vocês são maravilhosos por isso. Mas, para começarmos propriamente do começo, sejam bem-vindos e vamos então a aprender com os erros. E por que isso é relevante? Mas, antes de iniciarmos, eu quero deixar vocês bastante à vontade para, por exemplo, perguntarem e me interromperem quando quiserem. E eu só peço para vocês para deixarem os microfones fechados, para evitar a microfonia, para evitar que algum ruído aí do fundo da onde vocês estão interrompa a nossa conversa, tá bom? E aqueles que não se sentirem à vontade com a câmera ligada, podem também desligar, mas se for possível, eu gostaria de ver todos vocês. Acho que o Fábio já ficou animado com essa possibilidade, mas não tem problema não, Fábio. Pode ficar bem Ele tá com tranquilo. preguiça. Acontece bastante. Num sábado eu entendo. Tá certo. Mas, enfim, é só isso, tá bom? Mas espero que vocês, de fato, participem comigo. Mas então, vamos Já lá. tá começando a baladinha já. Antes da gente iniciar propriamente, eu quero só que vocês entendam quem sou eu, porque isso vai fazer parte da nossa apresentação aqui, do nosso módulo propriamente. Que é o seguinte, eu sou o Denis Custódio, vocês podem me chamar de Denis, de Custódio, do que vocês conseguirem. Não precisa propriamente utilizar o termo facilitador, mas, caso queiram, fiquem à vontade. Mas o ponto todo é, além de trabalhar aqui como facilitador, eu também atuo como filósofo e professor de línguas. E isso influencia um pouquinho a nossa apresentação, porque nós vamos justamente aprender a importância da gente aprender com os erros e saber lidar com erros, e saber lidar com não conhecer algumas coisas. E na área de tecnologia, assim como na área da filosofia e em algumas outras áreas, a gente desconhece e a gente erra muita coisa. Por exemplo, tem um estudo que já está bastante desatualizado, né? Já tem mais de 10 anos, mas que dizia que 70% dos profissionais do setor de tecnologia, que agora vocês vão ingressar assim que acabarem os 6 meses de resília, sofrem de síndrome do impostor. E o que seria essa síndrome do impostor propriamente? Essa síndrome do impostor seria essa sensação, né, de não se sentir capaz de fazer, de atuar dentro da área, dentro do cargo que está. João Paulo, o que foi? Pode falar. Professor, o senhor está falando de erro, mas, por exemplo, você falou que é filósofo, e na escola a gente aprendeu que toda pergunta é, na sua opinião. Se é na sua opinião, o filósofo, ele erra? Também, bastante e muito, mas não só o filósofo, qualquer pessoa. A gente vai ver isso já já. Mas nem tudo é na sua opinião, sabe por quê? Porque justamente há erros. Então, o que é um erro para uma pessoa pode ser um acerto para outras. Mas dentro de um âmbito empresarial, dentro de um âmbito, vamos dizer, que você precisa entregar produtos e tudo mais, há critérios para se definir o erro. Pode falar, Mônica. Professor, na verdade, esse negócio de erro, eu fico com vergonha quando eu erro. Como que a gente lida com essa vergonha de saber assim, que a gente se sente um pouco burrinha, assim? É mais a vergonha, eu acho, nem síndrome do impostor, é vergonha. Eu espero que assim que a gente acabar essa aula, você entenda o porquê não deve sentir vergonha de errar. Tá bom. Porque a gente vai aprender justamente como que os erros indicam o caminho certo. Então, conforme você vai errando, mais próxima você vai estar do caminho certo do que aqueles que não erram tanto. Então, esses erros, apesar de, por exemplo, fazerem a gente estar numa situação um pouco embaraçosa, sabe? Eles nos deixam mais perto, por exemplo, de nos tornar um profissional melhor, de nos tornar uma pessoa melhor. Ok? Mas a gente vai ver isso já já. Então, continuando,
E aí, para a gente tentar evitar um pouquinho essa síndrome do impostor e, principalmente, como progredir lidando com esses erros, é que a gente, então, vai ter essa aula específica. Bom, a filosofia, como eu falei, a gente está errado muitas vezes. Então, a gente pensa algumas coisas e está errado. E a gente pensa que está errado e isso faz com que a gente pense novas coisas. E isso é muito comum para quem não tem uma familiaridade com a filosofia, de achar que o filósofo, por exemplo, não pode não saber de nada. Porque o Sócrates, que é bem famoso, ele falava só sei que nada sei, e mesmo assim ele era considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga. Mas tem um detalhe, mesmo sendo o filósofo, né, uma pessoa associada à sabedoria, ele lida muito bem com os erros por um simples fato. Ele sabe que, assim como vocês também vão saber agora, a gente está errado muitas vezes o tempo todo. Não é só o filósofo que passa por isso, mas vocês também. A gente erra e a gente pensa coisas para tentar evitar estar errado. E esse pensamento de evitar estar errado pode estar errado também. E assim vai nesse ciclo infinito. Mas é por conta disso que a gente tem que ficar desesperado igual a bonequinha? Não necessariamente. E agora, Mônica, eu te respondo por quê. Por quê? Como a gente está aqui para aprender, principalmente aqui na Resília, mas isso vocês podem levar para o resto da vida, nem todo estudo, nem toda prática nossa vai levar a um conhecimento aprimorado, um conhecimento aperfeiçoado de tudo. Não é tão linear como essa setinha aqui. Porque geralmente a gente acha que é isso, né? A gente começa a estudar e que a gente vai atingir o ponto máximo e se tornar a pessoa mais sábia de toda aquela área do conhecimento. Mas não é só isso. Pode falar, João. Professor, você falou que todo mundo erra. Mas minha namorada disse que, tipo, ela não erra. E o senhor prefere ser errado e feliz ou deixar essa namorada sempre certa? Esse, inclusive, é um dilema filosófico. Mas aí a gente conversa no chat. Pode ser? Porque não está diretamente ligado ao tema da nossa aula, a gente tem pouquinho tempo. Mas é um ótimo dilema saber se a namorada está certa ou errada. Inclusive, acho que é uma das coisas que a humanidade nunca vai ter uma resposta definitiva. Pode falar, Mônica. Eu acho que a namorada dele está certa mesmo, que ele está errado. É possível dela estar, é possível. Mas, enfim, voltando para cá, o conhecimento, principalmente na área de tecnologia, que é a qual vocês estão entrando agora, ele leva para muitas áreas. Ele leva para, por exemplo, um conhecimento que não funcionou e não foi nada útil para o que vocês estavam buscando. Ou então um aprendizado que até é importante de vocês saberem, mas que não foi útil para resolver aquele problema específico. Ou então ele leva justamente para o conhecimento que resolveu o problema que você queria, mas só depois de muitas curvas, só depois de dar uma volta imensa, só depois de vocês sofrerem bastante, batendo justamente nos erros. Então, cada curva dessa setinha aqui é um erro que vocês bateram, teve que trocar de rota e foram seguir para outro lado. E isso é muito importante para vocês justamente continuarem o progresso de vocês na área de tecnologia. Então, a gente tentar praticar um pouco, usar um pouco das metodologias de aprendizado, e isso aqui é importante para o resto da carreira de vocês, vamos lá. Uma das técnicas que é possível da gente fazer é se pôr à prova mesmo antes de estudar. Como assim? Isso parece uma ideia meio idiota, né? Como é que você vai fazer uma prova sem estudar? Porque a gente está habituado pela escola, por exemplo, a sempre fazer a prova depois de já ter estudado muito tempo. Mas isso não se aplica 100% na área de tecnologia. Por exemplo, qual é a capital da Austrália? Qual vocês diriam que seria? Sydney, Melbourne ou Canberra? Eu diria Sydney, porque teve até a Olimpíada lá, que eu lembro. Um bom ponto. Associa, Fala, Emília. né? Eu acho que essa daí eu acho que eu sei, professor. Eu acho que é Canberra. Eu tenho quase Perfeito. certeza. Por que Interessante. Canberra? Canberra, em tese, é uma cidade. É uma cidade. Mas, percebam, apesar de isso aqui ser um pouco estranho, eu concordo com vocês, de simplesmente pegar um tema e tentar responder uma questão sem ter estudado ela antes, para mim,
eu optei por Sydney, eu fui junto com a Mônica. Eu marquei essa também por já ter sido uma cidade que eu já tinha escutado falar antes e achei que fazia sentido ser essa. Mas, na verdade, a Emily estava certa. A correta, então, é Canberra, a capital da Austrália. Mas perceba, não foi por conta de eu errar que isso vai ser um impeditivo que eu comece a estudar, por exemplo, a capital de países não tão famosos assim. Por quê? Porque, apesar disso ficar na minha cabeça, nossa, Sydney não é a capital da Austrália, mas é uma das cidades mais famosas, se não a mais. Isso faz com que eu perceba o meu erro muito claramente, porque a gente costuma prestar mais atenção no que erramos do que no que nós acertamos. Então, caso eu vá fazer uma desses testes de capital e responda certo, apesar disso ser legal, porque eu acertei, eu não vou me interessar tanto por isso. Eu vou querer justamente ficar, nossa, por que eu errei essa? Por que eu errei essa? E isso é importante justamente para a gente saber qual a direção a gente olha e saber como pesquisar, como ir atrás desses países que justamente não são tão famosos e conferir e verificar as capitais e esse tipo de coisa. Claro que aqui eu estou dando um exemplo da capital, mas, por favor, vocês já passaram do módulo de abstração do pensamento computacional mais cedo, eu acredito, então, por conta disso, abstraiam e, então, apliquem isso para a área de tecnologia, ok? João, pode falar. Professor, eu tenho uma amiga minha que mora na Austrália. O senhor sabia que lá na Austrália tem 3 cidades que é considerada das 10 melhores cidades para se viver, de qualidade de vida? 3 estão na Austrália? Sabia? E, inclusive, você sabia que você pode trabalhar de lá, estando aqui no Brasil? Gostei disso. É interessante. Então, ó, aplica fundo nos erros e começa a aprender com eles, que aí tu chega lá rapidinho. E aí é justamente essa questão. Qual seria, vamos dizer assim, a finalidade desse método de se botar à prova antes de estudar e depois verificar a resposta qual você deu, aprender com os erros que você cometeu? Seria justamente se provar para provar que aprendeu. Ou seja, vocês se testarem para ir então verificando quanto vocês aprenderam, o quanto vocês seguiram e o quanto vocês não conseguiram, ok? Bom, agora eu quero passar uma atividade para vocês, ok? E aí eu vou separar vocês aqui em pequenas salas, tá bom? E aí vocês respondam em pequenas salas e propriamente depois voltem para cá. Eu vou dar um tempo específico. E aí a gente, então, discute sobre as respostas que vocês deram, ok? Pode ser assim? Ok. Ok. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Basicamente, para vocês lembrarem qual foi a última vez que vocês erraram aprendendo alguma coisa. Mas não é só isso. É o quanto esse erro fez com que vocês, por exemplo, melhorassem ou então fossem justamente prosseguirem em outro erro para errar novas vezes. Ou seja, de certa forma, como se a cada erro que vocês fizeram, esse erro ainda continua na cabecinha de vocês e hoje em dia isso já não é mais errado. Ou então, a cada erro que vocês cometeram, vocês, beleza, já aprendi isso, vou passar para o próximo e acabou errando também. E esse tipo de coisa, ok? Eu quero saber como que vocês lidaram com os erros, tá bom? Ok, então agora vou separar vocês aqui e já a gente volta. Até logo! Galera, bem-vindos de volta. Como foi a experiência? Muito complicado lembrar dos erros? Vixe, Como que eu foi tive isso? pelo menos umas 14 ideias. Nossa, tava divertido, gostei. Tava divertido? Que bom. Fábio, como foi para você a experiência? Foi legal. Foi boa, sim. Deu para Que bom. entender. Perfeito. Emília, Mônica, como que vocês acharam? Como que ficou o grupo de vocês?
foi fácil, porque eu erro toda hora, estou aprendendo tecnologia, está muito difícil, eu erro todos os códigos, então, assim, erro para mim é um lugar comum no momento. Eu preciso arrumar um jeito de acertar, porque eu já estou quase desistindo, de tanto que eu erro. Olha, agora que você aprendeu a aprender com os erros, você errar bastante é um ponto positivo para você, porque aí agora você consegue interpretar, por exemplo, que apesar de talvez você errar mais do que os seus companheiros, você esteja aprendendo de forma melhor. Então, isso a longo prazo é interessante para você. Não desiste, Tá não. ver por Você esse lado, consegue. então. Obrigada. Fala, Emília. Cadê ela? Emília, como foi para você a experiência? Foi bom, eu ainda fico um pouco insegura de errar, mas foi bom, eu acho. Acho que o João Paulo quer falar, então eu vou deixar ele falar, tá? Que eu não tenho certeza. Antes dele falar, Emília, só uma pergunta. Agora, você se sente um pouquinho mais motivada para justamente seguir tentando? Não, motivada eu só, né, a gente fica inseguro, fica com medo de errar, acho que ninguém gosta de errar, né? Então eu fico meio insegura às vezes. Sim, sim, É só eu isso. entendo. De fato, ninguém fica muito seguro em errar. Mas, você lembrando disso daqui, talvez te ajude um pouquinho, tá bom? Não, pode deixar, Saiba pode que deixar. Saiba que na área de tecnologia a gente vai lidar com erros muitas vezes e justamente aprender a dar uma voltinha para o lado, transgredir o problema e tentar uma outra solução, uma outra tecnologia vai ser muito necessário e que então a Resília vai dar ferramentas para vocês fazerem isso, ok? Combinado. Obrigada, viu, professor? Pode chamar o João Paulo agora, eu acho que é isso aí. Pode falar, JP. Professor, uma coisa que a gente comentou na nossa turma. Por exemplo, eu entendi que beleza, o senhor trouxe tipo aí que errar e aprender é bom, legal. Mas como que eu explico para o meu chefe que se eu ficar errando muito, ele vai me demitir? Isso é muito interessante. E isso a gente vai ver no módulo de comunicação. E existe uma coisa chamada, se eu não estou enganado, comunicação não violenta. E nesse módulo de comunicação fica explicitado, por exemplo, como que você lida com essas situações problemas. Ou seja, vocês quando saírem aqui da Resília, vocês vão ingressar em uma empresa, quero crer eu, que justamente dentro de um espaço onde você vai ser um iniciante, ou seja, um júnior, um estagiário, e aí você vai estar permitido a errar, porque você vai estar justamente aprendendo. Mas, além disso, propriamente, você tem essa liberdade de poder justamente reparar os seus erros. Então, apesar de você errar muito, você pode tentar ir ali reparando a cada passo e tentando, então, resolver os problemas, ok? Professor, só para não encerrar, porque assim, eu já errei 18 vezes e o meu chefe falou, se eu errar mais uma vez, ó, já era eu. Perfeito. Olha, sinto muito, mas agora, você aprendendo com os seus erros, eu acredito que você vai parar de errar. Apenas um detalhe, você pode começar a cometer novos erros. Aí você tenta só fazer o seguinte, não deixar seu chefe reparar. Ok? Tá bom, então. Deixa eu só ver o chat de vocês ali, que vocês estavam falando ali. Mas, perfeito, acho que é só para dar o prêmio de melhor atriz, correto? Então tá bom. Então a gente assiste o Oscar em 2023 juntos, quando vocês já tiverem ingressado no mercado de trabalho. Eu agradeço demais a vocês pela paciência de estarem aqui num sábado à noite, mas relembro a vocês de que errar é vital para o aprendizado de vocês e que, principalmente, perceber os nossos erros é fundamental para a gente saber qual caminho seguir, qual caminho que é o correto. Tá bom? Então, eu acho que é isso, galera. Encerro a aula por aqui. Tchau, tchau. Sejam felizes. Tchau, Boa obrigada. noite. Ô, professor, Tchau, tchau. Boa noite. Bora errar na balada hoje.